This computer. Muito bem. Uma boa noite a todos mais uma vez. Um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. É sempre muito bom, né, que Deus realmente possa nos abençoar nessa noite, enviar o seu Santo Espírito e que o que seja falado aqui seja para a honra e glória do nome de Deus. Nós estamos então nesse vídeo, nós estamos dando continuidade ao primeiro estudo. Se você chegou a esse vídeo diretamente, eu recomendo que você encontre o vídeo número 1 da sequência aqui, em que nós estamos trabalhando justamente os símbolos proféticos apocalípticos, né? Seguindo a sequência em que eles aparecem no livro do Apocalipse. Nós fizemos então o primeiro estudo, a primeira parte foi do capítulo 1 até o capítulo 6, e agora nós seguiremos então a partir do capítulo 7. Você está convidado a abrir a sua Bíblia, acompanhar conosco esse estudo, para que tudo sirva de crescimento, de conhecimento para a honra e glória do nome de Deus. Então, vamos começar então capítulo 7 do Apocalipse. Nós vamos começar então a partir do verso 1, e ali nós já encontramos alguns símbolos interessantes, né? Então, olha só, diz assim: Depois disto, vi quatro anjos, em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra. Olha quantos símbolos, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Olha que interessante, né? Então, aqui nós já vemos primeiro, né? Quatro anjos. Que anjos são esses? Nós já vimos que anjos, eles podem ser anjos literais, anjos servos de Deus, né? Aqueles seres que assistem junto a Deus, mas eles também podem representar os mensageiros, né? Uma vez que anjo profeticamente também simboliza mensageiro. Mas diz que esses quatro anjos estão nos quatro cantos da terra, e aqui eu vou parafrasear o pastor Luiz Gonçalves, né? Quando ele pergunta assim, mas a terra é quadrada para nós termos quatro cantos, né? Do que será que o Apocalipse está falando, né? São quatro anjos nos quatro cantos da terra. Muito simples, né? Quando nós entendemos que a Terra é mapeada em quatro pontos cardeais, então nós temos norte, sul, oeste e leste, e aí sim nós conseguimos entender do que se trata, né? Então são quatro anjos que estão nos quatro pontos cardeais, ou seja, envolvendo toda a Terra. E ali segue dizendo, né, que eles estão é, conservando seguros os quatro ventos da terra. Mas quatro ventos, será que, né, segurando os ventos, acho que faltaria ar para nós, né, se fosse literal. Mas nesse contexto, queridos, quando nós vamos aí entendendo o que significa vento profeticamente, né, e nós vemos uma descrição disso, para não demorar muito, eu vou só citar os versos, todos aí fiquem à vontade para acompanhar, né? Talvez não dê tempo de ver agora, mas se você estiver assistindo esse vídeo, eu vou citar alguns versos que fundamentam, tá, essa tradução do que significa vento. Então, começamos com Jeremias, capítulo 25, versos 31 a 33. Também Jeremias capítulo 49, 36 e 37. Jeremias capítulo 4, versos 11 a 13. Jeremias também 51, versos 1 até 5, e Zacarias, capítulo 7, verso 14. E nós conseguimos entender que vento significam guerras, né? Então, esse símbolo do vento significa guerra. Então, existem quatro anjos que estão segurando as guerras, né? Isso tem um objetivo muito especial. Por que que Deus enviou quatro anjos para segurar as guerras sobre o mundo? É muito simples, né? Existe
um momento histórico em que o povo de Deus será selado. Então, essas guerras estão sendo seguradas, né? Estão sendo evitadas, postergadas, para que o povo de Deus seja selado. Esse é o objetivo, então, destes 4 anjos, né? Ainda falando aqui, que esse vento ele não deveria soprar sobre a terra nem sobre o mar, né? Terra, parte seca, pouca água, mar, parte volumosa, né? Uma vez que água, nós já vimos que água simbolizam povos, né? Então, tanto em locais de pouca população, locais de muita população, então eles estão ali retendo até que sejam selados estes servos de Deus. E fala também sobre árvores, né? Olha que interessante. Quando nós vamos, por exemplo, para Salmos capítulo 1 e o verso 3, e também Salmos capítulo 92, versos 12 e 13, nós entendemos que árvore, profeticamente, ela representa os justos, né? Então, aqui nesse contexto poupando também, inclusive, o povo de Deus, os servos, né? Uma vez que árvore ele também representa o povo de Deus, os servos. Seguindo em frente aqui, então, vamos agora para o verso 3. Já dei a tradução, né? Nem sobre as árvores, então está falando aí sobre a terra como um todo, e em especial para os servos de Deus. Quando nós vamos para o verso 4, diz assim: Então ouvi o número dos que estavam selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esse número 144, ele é a multiplicação de 12.000 por 12, né? Então, o que que nós entendemos? Se o 12 ele tem a ver, por exemplo, com as 12 tribos de Israel, quando nós multiplicamos isso por 12.000, nós chegamos a esse número. Existe uma outra interpretação que diz que o número 12 ele representa 12 vezes 12 vezes 1.000, sendo que o primeiro 12 ele representa os apóstolos, né? Então essa igreja, ela é a igreja que tem como base ali a fundação, primeiro Cristo, depois os 12 apóstolos, o outro 12 representando as 12 tribos de Israel, e 1.000 que representa exatamente o número de um destacamento militar do povo de Israel. Então, se eu pego os 12 apóstolos, multiplico pelas 12 tribos e multiplico por um destacamento militar do povo hebreu, né, que era exatamente 1.000, então nós temos aí um número que representa o exército de Deus no tempo do fim. São aqueles servos de Deus que vão estar à frente da batalha. Uma vez aqui que nós enxergamos, então, uma batalha espiritual muito forte que está acontecendo, né? E logicamente que esse exército de Deus ele não vai lutar com nenhuma arma física, não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus, né? Pelo Senhor dos Exércitos, né? Então, esses 144.000 nós podemos entender como um número não literal, não serão 144.000 apenas os que estarão selados. Existem várias interpretações, mas no geral é um número muito pequeno para representar o povo de Deus diante né, do número atual aí de população que nós temos na Terra. Então nós entendemos sim que é o exército que Deus terá justamente aí para é, fazer ali cumprir a última mensagem, a última obra nessa luta que é um combate totalmente espiritual. Capítulo 7, então, simbolicamente ali, nós encontramos esse número do 144, né, segue descrevendo da tribo de Judá, de Ruben, de Gade, Azer, enfim, todas as tribos de Israel. E aí
as outras palavras que tem ali, ou nós já vimos, né? Ali, por exemplo, capítulo 7, verso 9, fala sobre vestiduras brancas, palmas nas mãos, nós já estudamos sobre isso, então nós não vamos parar, lembrando que vestiduras brancas representa a justiça de Cristo, com que ele realmente veste, né? Veste o pecador. E palmas nas mãos representando o símbolo da vitória, assim como acontecia ali nas corridas, né? No tempo grego, nas Olimpíadas que existiam ali. Então, aquele vencedor ele recebia uma palma, né? Então representando a vitória. Mas nós já comentamos sobre isso, então. E nós vamos seguir agora para o capítulo 8, né? Uma vez que o objetivo desse estudo é abordar símbolos proféticos, né? Aquela representação simbólica que ela tem um outro, não é exatamente o que ela é, né, a tradução literal, mas sim ela representa alguma coisa. Então, quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 8, verso 1, ali nós encontramos o seguinte, diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, né? E aí nós já entendemos quem é o Cordeiro é o próprio Jesus Cristo, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas fala que esse sétimo selo desse livro, ele representa ali um momento em que houve silêncio por meia hora, né? E existem alguns autores que dizem que essa simbologia de dia, tentar traduzir tudo, né, em termos de tempo, no contexto dia-ano, né, nem sempre isso acontece. Mas aqui, se nós traduzirmos literalmente essa meia hora dentro do símbolo da correlação dia-ano, né, nós podemos entender que isso representa, então, no caso, aproximadamente uma semana e meia, e alguns autores entendem que isso representa o momento em que Cristo sai, Jesus sai do céu e toda a hoste celestial, todos os anjos o acompanham, né, para justamente ele vir aqui à terra e resgatar o seu povo. Para aqueles que entendem nesse contexto, né, como que nós chegamos a aproximadamente essa uma semana e meia? É muito simples, né? Se você pega meia hora, você tem que pegar um ano, 360, dividir por 24, que são 24 horas, e dividir por 2, né? Uma vez que nós estamos falando de uma hora, e sim de meia hora, então você vai chegar a essa aproximada uma semana e meia literais, tá? Então, alguns entendem que isso é nesse contexto, outros entendem que apenas representa um período ali em que Jesus aí vai deixar o céu e estará vindo para a terra. Vamos seguir agora para o verso 3, e ali a gente encontra outro símbolo, diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, veja, aqui nós vemos, né, uma representação do santuário no céu, que o próprio Apocalipse nos diz, nos relata que realmente existe um santuário no céu. E nesse santuário aqui nós temos esse símbolo que é o incenso, né? Como que nós podemos entender essa simbologia do incenso? Quando o incenso era no Antigo Testamento, ali no santuário terrestre, né, o incenso era utilizado por alguns motivos, né? O primeiro deles era para atenuar aquele aroma que talvez não era muito agradável, de morte, né? Uma vez que ali os animais eram sacrificados. Mas o incenso, nesse contexto, ele representa oração, intercessão, né? Então, se nesse momento aqui diz que foi dado muito incenso, então significa que nesse momento da história em que nós estamos vendo aqui o sétimo selo, né, sendo aberto, então é necessária muita proteção, muita intercessão
de Deus para com o seu povo. E nós sabemos que estamos falando dos momentos finais da terra, momento de perseguição, né? Então, aqui traduzindo esse símbolo, nós podemos entender como orações, conversões, proteção, muita intercessão com relação ao povo de Deus. Vamos seguir em frente, então. Agora nós vamos para o verso 10. Os outros símbolos ou já foram vistos, ou eles são símbolos que a leitura já se autoexplica. Vamos para o verso 10, que diz assim: O terceiro anjo, capítulo 8, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha, né? Então aqui nós vemos alguns símbolos aqui, tá? Aqui está falando, por exemplo, capítulo 8, verso 10 está falando aqui. Agora vamos ler o verso 11, que é a continuação, só para nós entendermos. Diz assim, ó: O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então aqui, em linhas gerais, aqui nós vemos que o Apocalipse, em vários momentos, ele se volta para o passado, vai para o futuro, volta para o passado, e nós entendemos que aqui uma estrela que foi lançada em terra representa o próprio Satanás, né? Mas esse absinto, o que que é o absinto? O absinto, ela é uma planta que ela é uma planta retratada como amarga, né? E isso representa um período histórico em que nós temos uma metáfora tanto à idolatria quanto ao ateísmo, né? E se nós voltarmos um pouquinho na história, nós relembramos aí que o período que foi ali produzido, né, pela França na época do Iluminismo realmente ali destaca esse momento do ateísmo, assim como a apostasia, né? Então o absinto ali, alguns autores identificam como representando este período histórico, o momento ali então que estava acontecendo o ateísmo, em especial ali na França durante o Iluminismo. Seguimos em frente, agora nós vamos para o capítulo 9 e o verso 1, outro símbolo ali importante que acontece, né? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, estrela caída do céu na terra, pode representar aqui, no caso, como eu já havia falado, o próprio Satanás, né? E o abismo pode representar ali então, o local em que possivelmente os demônios estão confinados, né? De certa forma, Deus ali está refreando, segurando esse poder desses seres demoníacos aí contra a humanidade. Lógico que eles atuam, né? Mas Deus ainda refreia esse poder. Vamos seguir agora para capítulo 9, o verso 3. Diz assim: Também na fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Nós já estudamos essa quinta trombeta, né? Em geral, as trombetas elas são complexas, a interpretação não existe uma unanimidade, mas existem autores que defendem que esse símbolo que aparece no capítulo 9, verso 3, dos escorpiões na terra, né, que aparecem, eles estão fazendo uma referência ao poder muçulmano, que durante ali um determinado período, em especial o século XIII da história, eles acabaram causando assim muitos problemas para o mundo no contexto cristão, né? Então diz assim, pode representar o poder muçulmano ou seres demoníacos. E aí fala-se que esse período então representa 150 anos de tormento, né, que foi o período histórico então que esse império ali esteve em evidência, eles estavam com realmente o poder nas mãos em parte do mundo. E também pode representar o desejo dos súditos de Maomé de conquistar o poder político religioso do Império Bizantino.
E ele destaca isso em 27 de julho de 1299, fim do século XIII, teve então a consolidação das tribos muçulmanas por Otman, né? Então, em especial, ali do capítulo 9, verso 3, fala dos gafanhotos também, né? Então, aqui nós vemos uma referência, possivelmente, a esse império, né, que foi o império aí dos, dos, dos muçulmanos, então, em especial falando por Otman, né, do Império Otomano ali. Vamos seguir em frente agora para o verso 11, capítulo 9, verso 11, e diz assim: E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, né? Então, esses nomes, Abaddon e Apolion, né? Eles são símbolos também, nós não estamos aqui traduzindo o significado disso, mas sim esse símbolo, Abaddon, Apolion, em grego e em hebraico, eles representam aqui um destruidor, né? Então, tanto Abaddon quanto Apolion, Abaddon em grego e Apolion em hebraico, significam destruidor. E vamos seguindo em frente, porque ainda existem vários símbolos, né? Aqui a sexta trombeta destaca ainda no capítulo 9 várias informações, mas símbolos aqui não aparecem. E nós vamos agora para Apocalipse capítulo 10 e o verso 1. E vamos encontrar aqui um outro símbolo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então, aqui está apresentando um anjo diferente, né? Então, essa expressão aqui, né, aparece em outros momentos também. Pernas como de fogo, Daniel retrata algo parecido, rosto como o sol, o arco-íris envolvendo ali a sua cabeça, a representação do próprio Jesus Cristo, mas na sua forma divina, né? Na sua aparência divina. Então, acho que não deixa muito margem de dúvida aqui. Seguindo para o verso 2, diz assim: E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? Então, esse livrinho aberto, que livrinho é esse? De que livro se trata isso? É, segundo os teólogos, possivelmente ou provavelmente está se retratando o livro de Daniel, aquele mesmo livro que, quando ele esteve doente, ele queria saber a interpretação desse livro ali. É, foi-lhe dito que ele descansasse, porque ainda se tratava de dias muito distantes. Então, entende-se que é o mesmo livro, só que agora já descelado, né? O próprio Jesus abriu. E esse livro, ele possivelmente contém o destino do povo de Deus no tempo do fim. E nós entendemos, né, que esse livrinho aberto, que quando João come, ele era doce, em algum momento se torna amargo, representa o grande desapontamento que nós tivemos em 22 de outubro de 1844. E volto a destacar, né, nós temos nesse mesmo canal um estudo que faz de verso a verso a interpretação, a contextualização do significado. Então, nesse vídeo em especial, nós estamos trabalhando apenas os símbolos. Então, nós vamos pular agora para Apocalipse capítulo 11 e o verso 1. E lá diz assim, 11 verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então está falando aí de medir o santuário de Deus, o seu altar e também aqueles que o adoram, né? O que nós conseguimos entender? Essa medição do santuário, o altar e os que nele adoram, a ênfase está nos que nele adoram, né? Como que a gente consegue entender isso? Significa que
entendendo que a partir de 22 de outubro de 1844 teve início o juízo investigativo, e ele começou a partir do povo de Deus, né? A partir de todos aqueles que estavam mortos desde o início da terra. Então, o foco é que o juízo de Deus começa sempre pelo seu próprio povo, né? Então, essa medição, em especial daqueles que adoram ali no santuário e no altar, significa que o juízo de Deus começa sempre pelo próprio povo de Deus. Seguindo para o verso 2, diz assim: Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Olha, mais uma vez confirmando essa interpretação. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa, né? Então, relembrando que no santuário nós tínhamos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Então, uma vez que o pátio era até onde o povo poderia ali adentrar, né? O povo poderia adentrar. Então nós entendemos que o juízo, mais uma vez, começa a partir do povo de Deus, e nesse momento, os que não são povo de Deus, eles serão julgados posteriormente. Então começa a partir do povo de Deus. Fala esse período de 42 meses, né? Assim como um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 1260 dias, né? Que representa ali o período de supremacia papal, é tão repetido tanto no livro de Daniel quanto no próprio Apocalipse, está se referindo a esse mesmo período, né? O período em que seria ali, então, calcarão aos pés a cidade santa, né? Então, é o período ali de supremacia papal em que a verdade realmente foi pisada, né? Foi jogada por terra. Vamos seguir para o verso 3 agora, capítulo 11, verso 3, e diz assim: Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Novamente, o mesmo período, 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, representando o mesmo período, né? E ali, vestidas de pano de saco. E aí, o que representariam essas duas testemunhas, né? Assim como nós vimos, né, já uma expressão que mostra a espada e uma espada de dois gumes, quando nós vamos, por exemplo, para Zacarias capítulo 4, verso 3, e também Zacarias capítulo 11, verso 14, mais uma vez, nós podemos entender aqui que essas duas testemunhas estão falando da própria palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, né? Uma vez que a palavra de Deus, ela não é um facão, né? Ela é uma faca e ela tem as suas duas metades, ao contrário do que muitos dizem, né? Que a Bíblia é um facão, né? Só o Novo Testamento que vale. Não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos seguir agora, Apocalipse capítulo 11, vamos para o verso 8, e aqui aparece outro símbolo, né? Que diz assim: E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, né? Também, olha que interessante. Percebam que não está falando da Babilônia, né? Não está falando dessa simbologia da Babilônia, está falando de Sodoma e Egito, né? Então, como que a gente consegue entender isso? Muito simples, né? Sodoma e Egito, assim como o rei do sul é apresentado na profecia de Daniel, capítulo 11, ela representa a besta que surge do abismo. E aí nós entendemos exatamente como sendo a própria França durante o período do Iluminismo, né? Que ali, então, disse que Deus não existe, disse que não existe um criador do universo, disse que o homem veio ao acaso ao mundo, ou é fruto da evolução, né? Então, essa Sodoma e Egito está falando justamente do ateísmo, né? Que foi encabeçado pela França. Vamos seguir em frente e nós vamos agora para Apocalipse capítulo 12 e o verso 1, e nós vamos encerrar no Apocalipse no capítulo 12, tá? Vamos ver aqui, primeiro verso que diz assim, 12, verso 1.
Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só, então, quais símbolos nós temos só nesse verso? Primeiro, aparece uma mulher. Nós já vimos, né, o que significa mulher. Mas diz que essa mulher está vestida de sol. O que será que significa isso? Diz que ela pisa sobre a lua. Olha que interessante, né? Debaixo dos pés. E ela tem uma coroa que possui 12 estrelas. Olha que interessante, né? Então vamos partir primeiro para a mulher. Quando nós entendemos mulher, no Apocalipse, profeticamente, representa igreja, né? Então, as mulheres que aparecem aqui, assim como a mulher que aparece em Apocalipse capítulo 17, né? Ambas representam igrejas. E essa mulher, ela está vestida de sol. Se nós sabemos que Cristo é o sol da justiça, né? Assim, por exemplo, como João capítulo 9, verso 5 nos diz, Salmos 84, verso 11 também nos diz, Malaquias capítulo 4 e o verso 2 e Mateus 17, verso 2 também, diz que Cristo é o sol da justiça. Então, se essa mulher estava, essa igreja estava vestida de sol, ela estava vestida de Cristo, né? Como que a gente entende isso? Como uma igreja pura, uma igreja que não foi contaminada por heresias, né? Era uma igreja que tinha ali, que mantinha a verdade. E ela diz que essa mulher, ela tinha sob os seus pés a lua. Quando nós vamos para segundo Pedro, capítulo 1, 19, nós conseguimos entender algo interessante, né? Então, primeiro, essa mulher, ela estava vestida de branco, vestida de sol, ela estava ali como sendo a igreja, representando uma igreja pura, com um evangelho não deturpado, né? E o que representa essa lua debaixo dos pés? Representa que se a lua no antigo, vamos pensar assim, né? O Sol, ele tem um brilho próprio. A Lua não. A Lua, ela representa algo que reflete a luz maior. Então, se nós entendemos que o Sol representa Cristo, né? O Cristo que veio no Novo Testamento, a Lua, ela representa os profetas do Antigo Testamento, né? Então, se essa essa mulher, ela está vestida de Cristo, que é apresentado no Novo Testamento, e ela tem a lua debaixo dos pés, isso significa que ela está fundamentada nos profetas, na lei e nos profetas do Antigo Testamento, tá? Então, esse é o significado da lua. Ela representa o Antigo Testamento e o sistema sacrificial. Por quê? Porque uma vez que Cristo veio, ele pôs fim ao sistema sacrificial que foi dado a Moisés, né? Isso sim realmente deixou de existir, por quê? Porque o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, ele cumpriu, ele pagou de uma vez por todas o sacrifício que deveria ser feito para pagar de uma vez por todas o pecado da humanidade. E essa coroa que é descrito, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 11, verso 12, Ezequiel, capítulo 21, os versos 26 e 27. Ela representa, então, a coroa da vitória, uma igreja vitoriosa, né? E essas 12 estrelas, quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 1, verso 20, e também Daniel, capítulo 12, verso 3, significa ali uma referência aos 12 apóstolos e também às 12 tribos, né? Então, surgiu a partir do povo judeu, povo hebraico, e tinha ali como fundamento os 12 apóstolos. Essa é a característica dessa igreja descrita aí, né? Uma mulher, uma igreja verdadeira com base na palavra de Deus, vestida pela justiça de Cristo. Vamos seguir agora para capítulo 12, o verso 3, e lá diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, né? E alguns podem falar assim, isso aí representa
um partido político, né? Porque ele é vermelho e tal. Não, não é exatamente isso que está dizendo aí, né? Então, Apocalipse capítulo 12, 3, nós vemos alguns símbolos. O dragão vermelho, as 7 cabeças, 10 chifres, e essas cabeças ali aparecendo então diademas. Olha que coisa interessante, né? Do que será que está representando isso? Bom, quando nós vamos para o Apocalipse, o dragão é uma representação clara do próprio Satanás, né? Aquela antiga serpente. E quando você vê, por exemplo, o símbolo, né? A cultura chinesa é uma cultura que eles ali fazem uma, tanto que é chamado do dragão do Oriente, né? Então ali você vê uma referência a uma serpente. Ela é uma serpente alada com pés, enfim, mas é uma serpente. O dragão é uma variação de uma serpente e representa o poder numa maior escala, o poder do próprio Satanás. Mas ele também representa o poder romano, né? Que é apresentado, por exemplo, por Daniel como sendo aquele animal terrível e espantoso, né? Então, esse dragão, que era um animal que ele não conseguia descrever, porque não tinha nada que comparasse com isso, né? Então, pode representar tanto Satanás quanto o Império Romano. E aí nós vemos isso descrito tanto em Daniel quanto no Apocalipse. Diz também das 7 cabeças, né? E quando nós vemos aí uma pista do que se trata essas 7 cabeças, eu não vou assim descrever agora, mas é interessante, né? Nós vemos uma pista disso também em Daniel, capítulo 7, versos 3 a 7. Também está falando dessas 7 cabeças. E aí diz que esse dragão, né, que tinha ali as 7 cabeças e tinha 10 chifres. O que nós conseguimos entender? Quando nós vamos, por exemplo, para Zacarias capítulo 1, verso 18 e 19, Daniel capítulo 7, verso 24, e também Apocalipse capítulo 17, verso 12, né? Chifre representa poder, poder, rei ou reino. Nós já vimos isso também quando estudamos Daniel, quando estudamos Apocalipse, e nós entendemos que esses 10 chifres, eles representam as tribos bárbaras que formariam a Europa, né? Formariam a Europa, é, e ali também tem uma menção a isso ali quando fala daquele período da supremacia papal que começou no ano 538 e foi até o ano 1798, né? O domínio papal teve origem, então, a partir desses 10 chifres, as 10 nações bárbaras, as tribos bárbaras, que acabaram formando a Europa. E fala que nessas cabeças tinham diademas, né? O que é um diadema? Um diadema é um símbolo antigo que a história nos retrata como sendo um ornato, um ornamento circular de ouro e pedras preciosas com que os soberanos cingem a cabeça, ou seja, representam coroas ou reis, já que nós estamos falando de tribos que tinham ali, né, uma representação de um líder civil. Então está falando então de reis, né, coroas reais. Vamos seguir agora para Apocalipse 12, o verso 4, que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa mulher que estava para dar à luz é a mesma que é retratada no verso 1, né? Aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, enfim, né? Então é essa mulher que é descrita aí. Mas nós vamos nos ater a esse símbolo chamado cauda. O que é esse símbolo cauda, né? Quando fala-se dragão, nós sabemos que Satanás, sabemos que quando ele estava no céu, ele com a sua cauda arrastou estrelas, né? Mas o que estrela nós podemos entender como sendo anjos ou mensageiros também. E nós sabemos que Satanás, ele, quando estava no céu, com a sua astúcia, né, ele acabou enganando ali anjos e eles acabaram vindo para a terra
e acabaram se tornando demônios. Quando nós vamos para Isaías capítulo 9, verso 15, nós entendemos que uma cauda é representada por um falso profeta, ou seja, Satanás, através de uma mensagem enganosa, ele conseguiu enganar então a terça parte dos anjos, e é esse o significado desse símbolo chamado cauda. Vamos agora para Apocalipse capítulo 12, para o verso 7. Um pouquinho mais adiante, então. Lá diz assim, ó: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, né? Então, nós já também estudamos, não vou entrar em maiores detalhes aqui, né, sobre essa interpretação, que vários teólogos, em especial adventistas, defendem que representa o próprio Jesus, e existem vários fundamentos, né, para Jesus Cristo ser retratado como um anjo, né? E aí eu te convido, por exemplo, a ver o que aconteceu com Josué, né? Se você for ali no livro de Josué, você vai ver um anjo que aparece a Josué, e o grande diferencial é que ele aceita a adoração, e apenas Deus aceita a adoração. Então, sim, um anjo pode representar Jesus Cristo, e nesse caso nós entendemos que Miguel é Jesus quando ele está ali com seus trajes de guerra, com seus trajes de batalha, e ele liderando então o exército celestial, né? Então Miguel é o próprio Cristo. Apocalipse agora, capítulo 12, vamos para o verso 14, e diz assim: E foram dadas à mulher, mesmo a mulher, aquela vestida de sol, as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, né? Então, essa mulher que representa a igreja, e nós já sabemos disso, agora nós vamos ver o significado de duas asas de grande águia. Vamos ver o significado de deserto e também de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, quando fala asas de águia, Jesus, né, quando estava ali retratando que ele gostaria de reunir os seus filhos como um pintinho, uma galinha ali que protege, né, com as suas asas. Então, essas asas de águia representam a proteção de Deus para a sua igreja. O símbolo do deserto, quando nós colocamos no contexto profético, ele representa um lugar que tem pouca água, né? E aí nos remete isso claramente, por exemplo, àqueles que durante esse período, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que nada mais é do que 1260 anos, é o mesmo período, né? O período de supremacia papal. E ali está falando, por exemplo, do período em que os valdenses buscaram refúgio nas montanhas, né? E eles tiveram então a proteção de Deus. Isso está falando então dessa asa de águia do deserto e também de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Vamos para o verso 15, que diz assim: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, né? Então, essa água, como um rio que foi aí arrojada da boca do dragão, nós podemos entender como os povos que perseguiram o povo de Deus, né? O povo que, apesar de um pequeno número, ele se manteve fiel à palavra de Deus. E nós vemos uma referência a isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 17, verso 15, né? A perseguição ao povo de Deus. Verso 16 agora diz assim: A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia arrojado de sua boca, né? Então, terra, o contrário de água. Então, o que nós podemos entender? Que a terra socorreu, né? Nós entendemos que alguns poucos povos ou pessoas, eles acabaram dando proteção, protegeram o povo de Deus, o povo que se manteve fiel à verdade, né? E aqui também nós trazemos aí para a época da reforma, dos reformadores, né?
Então, os huguenotes, por exemplo, eles encontraram proteção em uma terra quase desabitada. Então, essa história que nós encontramos, por exemplo, no livro Grande Conflito, uma história maravilhosa, vale muito a pena acompanhar. Ali os detalhes que são descritos são realmente muito enriquecedores, né? Falando sobre os valdenses, os albigenses, os huguenotes e assim por diante. E os eventos ali que aparecem, né? Época da Reforma, época do Iluminismo, Revolução Francesa, e também essa terra socorreu a mulher, também pode fazer uma referência ali ao povo que encontrou liberdade religiosa indo para os Estados Unidos, né? Então, nós vemos aqui que a terra socorreu pode se referir aí a todos esses períodos, ou seja, Deus proveu proteção para o seu povo. Vamos agora para o verso 17, diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e esse verso é muito importante, e diz assim: E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui antes de dar a tradução, né? Por exemplo, do restante da descendência. É, aqui nós vemos uma menção clara, aqui não tem interpretação, não, ela é direta, né? Ela diz que esses remanescentes, ou seja, esses descendentes dessa mulher pura, ou seja, aqueles que mantêm a verdade bíblica verdadeira, não essa verdade deturpada que mudou os 10 mandamentos, enfim, né? Esse verso ele retrata as características do povo de Deus no tempo do fim. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com você, meu querido irmão, minha querida irmã. O povo de Deus do tempo do fim, que é descendente dessa mulher, dessa igreja pura, verdadeira, tem duas características. A primeira característica é que eles guardam as leis de Deus, guardam os mandamentos de Deus. E aí você pode perguntar, mas quais mandamentos eles guardam? Muito simples, os 10 mandamentos originais que você encontra em Êxodo 20, né? Não deturpados, não aquele que mudou o sábado para o domingo, né? Os originais, os que estão na Bíblia. Essa é a característica. Primeiro, né, se dizem que Jesus Cristo aboliu a lei, né, como que é essa característica do povo de Deus? Eles guardam os mandamentos. Então, os 10 mandamentos originais encontrados em Êxodo 20, essa é a primeira característica. E a segunda característica diz que eles têm o testemunho de Jesus. E aí você pode perguntar, mas o que é o testemunho de Jesus? Muito simples, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 19 e o verso 10, você vai entender que essa igreja, que primeiro guarda todos os 10 mandamentos, que não diz que o sábado mudou para o domingo, que não diz que não é que não é mais para adorar imagens, né? A igreja, ela guarda os 10 mandamentos originais e ela tem o dom profético, o espírito de profecia. É isso que Apocalipse 19:10 diz. E aí eu faço a seguinte pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã. Sua igreja, primeiro, ela guarda os 10 mandamentos? Segundo, ela tem o dom profético? E nós claramente entendemos que um verdadeiro profeta, ele não pode contradizer a Bíblia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que defende que a lei não foi mudada, que ela continua vigente e ela tem o dom profético representada por Ellen G. White. Se você tiver mais interesse, curiosidade, entre em contato, nós estaremos aí à disposição para ajudá-lo, se você tiver alguma dúvida, e explicar melhor sobre isso. Temos vários vídeos nesse canal também que falam sobre isso, mas isso é realmente muito importante, né? Então, essa é a característica da igreja verdadeira. Você quer fazer parte da igreja verdadeira? Se quer fazer parte do remanescente fiel a Deus, não aquele
que escolheu essas verdades que foram mudadas, deturpadas por igrejas que a história nos claramente nos traz que mudaram os tempos e a lei, assim como Daniel falou. E hoje fica aqui o convite. Veja, verifique se a sua igreja tem as características do remanescente, se elas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós vamos encerrar então esse estudo. Eu espero que tenha ficado assim muito claro essa simbologia e o Apocalipse acaba sendo então desvendado, né? Tendo essas chaves de tradução, fica muito mais fácil entender o que realmente o Apocalipse está nos dizendo. Que Deus o abençoe, que nós possamos realmente nos encontrar com a graça de Deus no próximo estudo e nós daremos então continuidade a partir do capítulo 13 de Apocalipse. E eu agradeço a sua presença conosco, que Deus os abençoe.